Boa noite, o meu nome é Ana, tenho 26 anos de idade e atualmente moro na cidade de Ouro Branco, Minas Gerais. Hoje eu irei relatar uma história da vida real ocorrida na cidade de Viana, Espírito Santo, em setembro de 2021. A minha irmã Michele estava grávida de sua segunda filha. Ela tinha um bom casamento e uma vida muito bem estruturada. Como toda pessoa, ela tinha uma grande amiga, que se chamava Adriana. Adriana era uma pessoa que não saía da casa da minha irmã, até mesmo quando a minha irmã viajava com seu marido para curtirem um momento a sós, Adriana dava um jeito de estar junto. Todo mundo dizia para minha irmã Michele que Adriana não era uma pessoa de confiança, já que se minha irmã viajasse com seu marido, Adriana sempre estava presente. E se minha irmã viajasse sem o marido, Adriana fazia questão de ficar e cuidar de tudo dentro da casa da minha irmã. Até o almoço Adriana fazia questão de preparar para o meu cunhado. A minha mãe sempre dizia à minha irmã para ter cuidado, pois a traição vem de onde menos se espera. Certa vez, minha irmã e eu viajamos para Salvador. Iríamos fazer uma prova e, enquanto aguardávamos um táxi, decidimos comprar um acarajé. A mulher que nos vendeu aquele delicioso lanche então disse à minha irmã: "Nega, reze com todas as forças e peça proteção a Deus. Estão fazendo um trabalho pesado de magia negra para você. Isso tudo é por pura inveja. Querem tirar tudo que lhe pertence." A minha irmã Michele nunca dava atenção para esse tipo de assunto. Ela era a pessoa mais cética no qual eu havia conhecido. Dessa que não acreditava nem em Deus e nem no diabo. Pois ao contrário dela, naquele dia em diante, eu comecei a pedir a Deus muito pela vida da minha irmã. No trajeto de volta para casa, sofremos um assalto, saindo do aeroporto. Minha irmã foi alvejada com um tiro na cabeça. Ao ser encaminhada para o hospital, a minha irmã acabou entrando em trabalho de parto e acabou dando à luz a minha sobrinha Betina. Mas infelizmente a Michele não resistiu ao ferimento e acabou falecendo logo após de dar à luz a minha sobrinha. Desconsolado, meu cunhado Wellington passou 2 meses chorando a morte da minha irmã. Michele era uma boa mulher, era uma ótima cozinheira, nunca repetiu um prato. Ela sempre dizia que cozinhar era uma terapia. Amava cozinhar e sair pelas madrugadas frias distribuindo comida aos mais necessitados. O meu cunhado sempre foi um homem muito bonito, dono de uma grande pedreira que dominava a exportação de granito na cidade de Viana, Espírito Santo. Nem preciso falar que o dinheiro nunca foi o seu problema. O Wellington, sabendo que suas 2 filhas precisavam de uma mãe e ele de uma mulher, resolveu então se casar novamente. Casou-se com a Adriana, a melhor amiga da minha irmã. É claro que a nossa família não gostou da notícia. A minha irmã havia acabado de ser enterrada. Ao contrário da Michele, a Adriana era uma pessoa interesseira, egoísta, materialista e uma péssima cozinheira. E como se era de esperar, o casamento deles ia de mal a pior. Acredito até que ela não tenha sido feliz nem um dia sequer ao lado do meu cunhado, que nos confessou que a ideia do casamento repentino havia partido da própria Adriana. Maldita foi a hora que o Wellington aceitou se casar com a Adriana. Ela apenas sabia fazer arroz, feijão, carne e macarrão. Todo dia era a mesma coisa. Nunca mudava. E quando não salgava, queimava a comida. Na primeira briga, o Wellington disse que ela era ruim de cama e péssima cozinheira. A Adriana não disse nada, apenas olhou para o meu cunhado e sorriu. Logo Wellington arrumou uma amante. Chegava em casa tarde da noite. Quase não via suas filhas e dizia para quem quisesse ouvir que não tinha motivos para viver, pois havia perdido o grande amor de sua vida. Minha irmã não saía dos pensamentos do meu cunhado, nem um dia sequer. E o Wellington começou a dizer que conversava com a Michele em sonho e que, em um dia, Michele pedia para que ele fosse até o cemitério visitá-la. Era sempre o mesmo sonho. Foi então que eu me prontifiquei a ir ao cemitério com Wellington.
Fiz as minhas malas, peguei o primeiro voo com destino à Vitória e cheguei no dia seguinte por volta das 6 horas da manhã. Era um sábado e o Wellington não estava em casa. A Adriana me atendeu da melhor forma possível. Deixei as minhas malas na casa e resolvi ir ao cemitério sem dizer nada a ninguém. Chegando ao cemitério, vi que na cova da minha irmã havia sido enterrado alguma coisa. Velas pretas e vermelhas haviam sido acesas em cima de sua cruz. Senti uma energia pesada que fazia com que eu não conseguisse me aproximar da cova. Foi então que eu chamei o coveiro, um senhor negro muito sábio e simpático, que me disse que todo mês uma mulher vai até o cemitério acompanhada de um sujeito conhecido na região, e juntos enterraram um bode preto e 4 galinhas pretas ao lado de cada pata do animal. Os mesmos acendem umas velas, fazem uma oração e em seguida vão embora. Angustiada, perguntei se no cemitério havia alguma câmera que pudesse ajudar a identificar quem seriam essas pessoas. O coveiro então foi comigo até o escritório do cemitério, onde sua filha trabalhava, e solicitou que a mesma nos ajudasse. Ela, muito solícita, me pediu para retornar na segunda-feira. Aquele final de semana foi o mais longo da minha vida, e durante esses dias eu fiquei na casa da minha falecida irmã, e descobri que a presença dela naquela casa era real. A minha sobrinha mais velha, de 2 aninhos, me contou que a mãe dela todos os dias aparece para lhe dar um beijo na testa. Ao ouvir isso, Adriana gritou do outro lado da sala que a minha irmã estava morta. Eu achei uma atitude muito desumana com uma criança de apenas 2 anos de idade, que havia perdido a sua mãe há pouco mais de 4 meses. Enfim, a segunda-feira chegou. Sem dizer nada para o meu cunhado, me levantei e, sem tomar café, fui direto para o cemitério. Tive acesso a 3 vídeos. O primeiro, um mês antes da morte da minha irmã. Aos pés do cruzeiro, um casal descia um despacho de um bode preto e 4 galinhas pretas. O segundo, exatamente no primeiro mês de aniversário da morte da minha irmã. E o terceiro, no segundo aniversário da morte da minha irmã. O casal era Adriana e um homem conhecido na cidade por seu envolvimento com magia negra. Meu coração paralisou de ódio e de tristeza e dor. Me lembrei das palavras daquela baiana do acarajé. Eu chorei por um longo tempo sozinho, pois infelizmente eu não tive a oportunidade de contar ao meu cunhado, pois ele vivia alcoolizado. Nos finais de semana, ficava no bar, ali mesmo almoçava e jantava, e muitas das vezes dormia sem tomar banho. A barba estava sempre cerrada, o seu perfume era de pinga e cerveja. Quanto mais despacho Adriana fazia, mais o seu casamento era infernal. O Wellington, quando chegava em casa bêbado, brigava com a mulher, humilhava de todas as formas e sempre frisava pejorativamente a atuação dela na cama e na cozinha. Ele não percebia o ódio que crescia dentro da Adriana, principalmente quando ele falava da finada, mas eu percebi e o alertei antes de retornar para Ouro Branco, Minas Gerais. Pedi para que ele me deixasse levar as crianças por uns dias, mas ele não concordou e disse que a Adriana cuidava muito bem das meninas. Pois em um rompante de raiva, Adriana disse ao Wellington que se vingaria. Ela tinha uma vida sossegada de solteira, nunca se preocupou com o homem, casou com ele porque pensou que ele fosse uma boa pessoa, mas ele só sabia infernizar a sua vida. O meu cunhado não levou a sério, só dizia que queria morrer para encontrar com a sua mulher, o grande e verdadeiro amor de sua vida. Essas palavras fomentavam ainda mais o ódio da Adriana, que apesar de dizer que via minha irmã dentro da casa, não possuía qualquer medo e nem remorso de zombar da falecida, dizendo que ela não tinha o que fazer no inferno. Pois em uma noite em que o Wellington estava sóbrio, a Adriana lhe disse que precisaria visitar sua mãe em Pernambuco. Ela estava muito doente, ela sabia que iria morrer, e chamou todos os filhos para se despedir. Disse que levaria as crianças para a casa da mãe dele, em Sorocaba, e que ela ficaria por lá enquanto estivesse em Pernambuco.
O Wellington concordou rapidamente, porque não tolerava mais estar na presença da mulher. No dia seguinte, quando chegou em casa, a mesa da sala estava posta. O Wellington estava com fome, mas sentiu ânsia de vômito quando pensou na comida que a mulher sempre preparava. No entanto, sentiu um cheiro gostoso vindo da cozinha. Entrou na cozinha e Adriana disse: "Meu amor, aprendi a fazer um prato especial. Fiz para você. Sei que vai gostar. Amanhã viajo para Pernambuco e quero que esta seja uma noite agradável." "O que você fez?" "Parece delicioso", disse Wellington. "Senta-se na mesa e espere, já vou servir." Faminto, Wellington se sentou. Adriana entrou trazendo 2 panelas. Quando ele tirou a tampa, sentiu um cheiro delicioso. Era carne, mas o sabor era totalmente desconhecido para ele. "A comida está boa, meu bem?" "Deliciosa", Wellington repetiu várias vezes. Adriana disse que tinha mais da mesma carne na geladeira e no freezer. Amanhã ele poderia comer mais. No outro dia, bem cedo, Adriana partiu. Wellington levantou-se e foi trabalhar. Passou o dia inteiro pensando na deliciosa comida e não via a hora de chegar em casa para comer mais. Aproveitando a ausência da esposa, convidou a amante para jantar com ele e passar a noite. Os dois chegaram. Francisca, a amante, foi até a cozinha para preparar comida. Ao abrir o freezer, Francisca gritou desesperadamente. Wellington correu para a cozinha e viu que dentro do freezer haviam pedaços de um corpo humano, temperados em uma grande bacia. Entre os pedaços, Wellington reconheceu a cabeça de sua filha recém-nascida. No velório da minha sobrinha, havia uma conhecida da família, a mulher evangélica, a dona Marta. Nos confidenciou que havia alertado a minha irmã por diversas vezes e que, em uma delas, previu até a morte da mesma. E disse ainda que os trabalhos de feitiçaria continuarão sendo despachados na cova da minha irmã pelo período de 1 ano, como forma de assegurar que ela não tenha paz e não volte para se vingar. De tudo isso tiramos uma lição. Se alguém lhe avisar que você está sendo vítima de trabalhos de magia negra, leve a sério. Isso pode custar a sua vida. Os espíritos de luz usam pessoas, sonhos, tudo para nos avisar. Tenha fé, dobre o seu joelho no chão e faça a limpeza espiritual de 21 dias de São Miguel Arcanjo. Atualmente, o meu cunhado passa por uma profunda depressão. A filha mais velha está sob a guarda da minha mãe aqui em Ouro Branco, Minas Gerais. E está bem, graças a Deus, mas continua dizendo que conversa com a sua mãe a qualquer hora do dia, pois a Adriana está presa em um presídio feminino, onde já tentou tirar a sua própria vida por 2 vezes. Provavelmente os demônios estão lhe cobrando pelas maldades que fizera. A magia negra é traiçoeira. O diabo deu a Adriana o marido de sua amiga, do jeitinho que ela o havia pedido, mas não lhe prometeu que seria amada e feliz. Será que as pessoas que se aceitam como portadoras do mal não sentem medo das terríveis consequências espirituais que criam para si mesmas? Bom, esse foi o meu relato. E tenham uma boa noite. Olá, o meu nome é João. Eu tenho 55 anos de idade. Sou pai de 2 filhas maravilhosas e sou casado com a mulher da minha vida. Trabalho como caminhoneiro nas estradas do Brasil há mais de 30 anos e já perdi as contas de quantas cidades eu conheci nesse tempo. Apesar de ser um trabalho cansativo e muitas das vezes solitário, eu amo o que eu faço. Adoro a sensação de liberdade que sinto quando estou na estrada e adoro conhecer novos lugares e pessoas. É um estilo de vida diferente do que muitas pessoas estão acostumadas, mas para mim é simplesmente perfeito. Claro que nem tudo são flores. Às vezes enfrentamos estradas em péssimas condições, chuvas torrenciais e engarrafamentos intermináveis e outras dificuldades, mas sempre mantenho a cabeça erguida
e busco ver o lado positivo de tudo. No final do dia, quando eu chego em casa, eu sou recebido com muito amor e carinho pela minha esposa e as minhas filhas. E isso faz tudo valer a pena. Sou grato por ter uma família tão maravilhosa e poder viver a minha vida ao meu modo, com liberdade e uma certa aventura. Porém, certa noite, quando eu estava abastecendo meu caminhão em um posto de gasolina no interior do Maranhão, ouvi um relato bastante assustador. Um senhor que também estava no posto contou que havia visto uma aparição de uma mulher com a cabeça completamente estraçalhada. Segundo ele, a aparição aconteceu em uma estrada deserta, próxima ao posto. Confesso que eu fiquei bem arrepiado com o relato, pois nunca acreditei muito em histórias de assombrações e em fantasmas. Mas aquele relato parecia muito real. O senhor que contou a história parecia muito sério e assustado, e foi isso que me deixou ainda mais intrigado. Perguntei se ele havia alguma explicação para o que ele viu, mas ele apenas balançou a cabeça e disse que não sabia o que havia acontecido. Segundo ele, a aparição parecia muito real, como se fosse uma pessoa de verdade, mas ao mesmo tempo tinha algo muito estranho e sobrenatural. Aquela história ficou em minha cabeça por um bom tempo. Fiquei pensando se teria sido apenas uma alucinação daquele senhor ou se havia alguma explicação mais racional para o que ele havia visto. Depois da rápida conversa com aquele senhor que havia relatado a tal aparição assustadora, decidi ir para o estacionamento do posto para dormir um pouco. Sabia eu que eu teria que acordar muito cedo, por volta das 3 horas da manhã, para continuar com a minha jornada na estrada. Estacionei o meu caminhão em uma vaga do estacionamento e deitei na minha cama, apesar da história assustadora que eu havia acabado de ouvir. Eu estava muito cansado para me preocupar com isso. Fechei os olhos e tentei dormir naquela hora. Demorou um pouco para eu conseguir pegar no sono. Ainda estava pensando na história daquele senhor, e isso me deixou um pouco tenso. Mas aos poucos eu comecei a relaxar e me senti mais tranquilo. E foi então que finalmente eu acabei adormecendo. Mas não sei por quanto tempo eu dormi, pois eu acordei quando eu ouvi um barulho estranho do lado de fora do meu caminhão. Eu fiquei imediatamente em alerta e me levantei para ver o que estava acontecendo. Eu olhei pela janela e não vi nada de anormal. Talvez tenha sido apenas algum animal ali do lado de fora. Bom, foi isso que eu havia pensado. Resolvi tentar dormir novamente, mas eu acabei ficando acordado por um bom tempo. Tentei não pensar mais na tal história daquele senhor e me concentrar em relaxar e descansar para o que vinha pela frente na estrada. Aos poucos eu acabei pegando no sono novamente. Acordei exatamente às 3 horas da manhã como eu havia planejado e me arrumei para voltar à estrada. Fui até o posto de gasolina, tomei um café rápido antes de partir. Ainda estava um pouco sonolento, mas eu sabia que eu precisava estar em alerta na estrada. Logo em seguida, eu peguei a MA 225, a estrada que me levaria até o próximo destino da minha jornada. Ainda estava escuro lá fora. Após meia hora dirigindo naquela estrada escura, foi então que eu comecei a sentir um cansaço maior, pois dirigir por horas seguidas nas estradas do Brasil não é fácil e exige muita atenção e concentração. Tomei um energético para tentar me manter acordado e continuei na estrada. Foi então que eu vi algo estranho na pista. Havia um carro capotado e completamente destruído no acostamento. Parei o caminhão imediatamente e fui até o local para ver se havia alguém precisando de ajuda. E ao chegar no local, eu vi que haviam 4 pessoas no carro e estavam todas mortas, incluindo uma criança que aparentava ter uns 7 anos de idade, e era um menino. Eu fiquei extremamente abalado com aquela cena. Não consigo imaginar como deve ser difícil perder alguém tão jovem e tão inocente de forma tão trágica.
Liguei para a polícia para falar do terrível acidente e continuei na estrada, mas não conseguia tirar aquela imagem da minha cabeça. Comecei a refletir sobre como a vida pode ser frágil e imprevisível e como temos que aproveitar cada momento que temos com as pessoas que amamos. 2 meses depois do ocorrido, estava passando pela estrada novamente. Eu não consegui deixar de pensar no trágico acidente que havia acontecido ali. Foi quando, de repente, algo inesperado aconteceu. No acostamento, apareceram 4 figuras fantasmagóricas, com uma aparência totalmente desfigurada. Elas flutuavam seguindo o caminhão. Ao ver aquilo, fiquei completamente arrepiado e chocado. Não conseguia acreditar no que eu estava vendo. Tentei me acalmar de todo jeito e pensar racionalmente. Talvez fosse até coisas da minha imaginação ou ilusão causada pelo cansaço da estrada, pois era madrugada e eu havia descansado pouco naquele dia. Mas as figuras continuaram me seguindo, flutuando ao lado do caminhão. Pareciam querer ter algum contato comigo, mas eu não sabia o que fazer. Eu tentei ignorá-las, mas não consegui. Eu estava com muito medo e confuso. E finalmente, após alguns minutos que pareceram horas, as figuras desapareceram. Eu respirei fundo e tentei me acalmar. Não sei explicar o que aconteceu naquela estrada, mas nunca vou esquecer daquela experiência sobrenatural que eu tive. Depois desse incidente, eu comecei a pesquisar mais sobre aquela estrada, pois eu havia ficado curioso para saber se outras pessoas haviam passado por experiências semelhantes à minha. Foi quando descobri que aquele trecho da rodovia era conhecido por relatos bizarros, pois muitas pessoas alegavam ter visto figuras fantasmagóricas na estrada, ouvir gritos assustadores e até mesmo terem sido perseguidas por carros sem motorista. Também haviam lendas urbanas que falavam sobre crimes brutais que teriam acontecido naquela região. Eu havia ficado mais intrigado e decidi que precisava saber mais. Então conversei com outros caminhoneiros que passavam pela mesma estrada e ouvi relatos similares aos meus. Inclusive, alguns chegaram a afirmar que deixaram de passar por aquele trecho da rodovia por medo das histórias assustadoras que cercavam aquele lugar. Eu ainda não sei explicar o que realmente aconteceu naquela noite, mas uma coisa é certa: aquela experiência mudou por completo a minha vida. Comecei a ver um mundo de forma completamente diferente e passei a acreditar em coisas que antes pareciam impossíveis. Hoje em dia ainda sou caminhoneiro nas estradas do Brasil, mas agora, sempre que passo por aquele trecho da rodovia, eu sinto uma sensação estranha e misteriosa. O que me resta sempre fazer é pedir proteção ao Criador. Bom, essa é minha história. Espero que vocês gostem e eu desejo a todos vocês uma boa noite. Eram 11h30 da noite, quando a Márcia acordou assustada depois de ouvir o filho Joaquim resmungando no quarto dele. O gemido causado pelo rapaz lembrava alguém que estava sendo estrangulado. Então a mãe dele chamou o marido que estava dormindo e, ao despertar, foi correndo até o quarto do rapaz para verificar o que estava acontecendo. Márcia acendeu uma lamparina e seguiu seu esposo através de um corredor e logo se aproximou dele a tempo de ver o filho se debatendo na cama. Depois de ser acordado pelos pais, Joaquim disse que havia visto uma moça usando um vestido e que estava em pé no canto do quarto ao lado da cama dele. Antes que ele tivesse tempo de perguntar quem era, ela gesticulou pedindo silêncio e em seguida encheu uma caneca com algo que lembrava vinho. Em seguida, ofereceu-lhe a bebida. O rapaz disse que depois do primeiro gole daquele líquido que tinha aroma de uvas, ele começou a perder a respiração e, após soltar a caneca,
viu a moça liberando espuma pela boca. A cor da pele daquela jovem começou a ficar roxo, e depois de colocar as duas mãos no pescoço, ela acabou caindo. Joaquim disse que tentou gritar, mas não conseguiu, pois parecia que ele havia ficado preso na cama. Então, ele movimentou o corpo de um lado para o outro, tentando se levantar, mas alguma coisa o impedia. Sentado na cama, o rapaz olhava para o chão como querendo encontrar a caneca e o corpo da moça que parecia tão real. Enquanto o pai ficou conversando com o filho, Dona Márcia foi preparar um chá e trouxe para o rapaz poder se acalmar. Em poucos minutos, o Joaquim foi se tranquilizando do susto, e a mãe dele falava que tudo que ele havia visto talvez tenha sido causado por um terrível pesadelo. E aquele chá de erva cidreira que ela havia preparado o faria dormir novamente. Depois, enquanto o casal voltava para o outro quarto, a mulher disse que no momento que ela acordou ouvindo barulho no quarto do filho, um cheiro de vinho também foi percebido por ela. O esposo dela ficou olhando a escuridão diante deles e continuou caminhando em silêncio. Mas antes de entrar no quarto, ele parou e começou a falar que não acreditava que o moço teve um pesadelo, e sim que o fantasma da mulher poderia ter realmente surgido dentro daquela casa, que provavelmente foi construída nos tempos da escravidão. No restante daquela noite, tudo ocorreu perfeitamente bem. Puderam dormir sem nenhuma interferência desagradável, e ao amanhecer, enquanto tomavam café da manhã, ninguém tocou no assunto do que ocorreu durante a noite. No meio do dia, o pai do Joaquim foi até um sítio vizinho e procurou por algum morador mais antigo daquela região. Mas aquele homem sabia de muita coisa que os novos habitantes ainda não conheciam. A família do Joaquim estava morando há pouco tempo naquele sítio e não tinha conhecimento dos antigos que também viveram naquela casa onde o vulto da moça havia aparecido, oferecendo bebida para o rapaz. Quando o antigo morador do sítio vizinho ficou sabendo do acontecimento, ele convidou o visitante para entrar na casa dele e lhe ofereceu almoço. Ele tinha muita coisa para falar e poderiam conversar enquanto comiam. 1 hora depois, os dois homens continuavam sentados ao redor da mesa e o pai do Joaquim, ele ouvia atentamente o que o outro homem falava. Ele dizia que a família que vendeu o sítio aos novos moradores também viveu aterrorizada pelo fantasma de uma jovem mulher que sempre surgia dentro ou fora de casa durante a noite. Ela estendia os braços pedindo ajuda ou querendo agarrar a pessoa que a viu. Ela não falava nenhuma palavra e de vez em quando soltava uma espuma pela boca. Aquele homem disse também que muitas famílias que moraram naquela casa, nenhuma havia resistido aos horrores causados por aquele fantasma. Todos iam embora rapidamente e ninguém conseguia permanecer por muito tempo naquele lugar. Já o antigo morador vizinho do sítio assombrado disse também que durante o tempo em que ele veio morar ali, ficou sabendo de uma história a respeito de uma moça muito bonita que sonhava em comprar um vestido que ela tinha visto em uma loja na cidade. O pai da jovem era um homem que vivia embriagado. Ele era trabalhador, mas infelizmente entregava-se aos prazeres da bebida alcoólica. E aconteceu que no mês do aniversário da filha, ele a convidou para irem juntos até uma cidade, pois queriam presenteá-la com o vestido que ela tanto desejava. A moça ficou muito feliz naquele dia e logo depois do almoço, ela e o pai subiram numa carroça e foram juntos em busca do presente de aniversário. O centro da cidade de Conceição do Rio Verde, em Minas Gerais, ficava a 2 horas do sítio indo de carroça. Então, eles não podiam demorar para não encontrar um comércio fechado.
A uns 300 metros da rua principal da cidade, o carroceiro encontrou um lugar seguro no fundo de uma chácara, onde deixou a carroça e o animal pastando perto de um riacho. Naquele lugar, eles seguiram a pé até a loja de roupas. Enquanto a moça ficou provando o vestido, o pai dela foi até um bar e começou a beber. Ele demorou tanto que a jovem precisou chamá-lo para pagar a dona da loja. E antes de voltar para casa, o homem, já completamente embriagado, comprou inseticidas para combater as pragas do sítio e comprou também 1 litro de vinho para ir bebendo pelo caminho. Na estrada de terra que dá acesso ao sítio onde moravam, havia iluminação pública em um trecho de apenas 500 metros e os outros 2 quilômetros eram completamente escuros. No momento que aqueles dois chegaram na parte escura do caminho, o pai embriagado segurou no braço da filha e disse que ele também queria ganhar o presente por recompensa ao vestido que ele havia dado a ela. O homem parou a carroça e em seguida agarrou a filha com força e tentou beijá-la. Ela, em um movimento brusco, conseguiu escapar e pulou do veículo. Mas na escuridão, ela acabou torcendo um pé num buraco e, ao cair, o pai arrastou-a para o mato e a violentou. Depois de praticar a agressão, o homem bêbado dormiu na grama. Já a filha, completamente inconformada com aquela violência que havia sofrido, foi até a carroça, pegou o vestido e o levou para enterrá-lo no meio do mato. Depois ela retornou, subiu na carroça e foi embora. Ela chegou chorando em casa e relatou à mãe sobre o ocorrido, mas a mãe dela disse que ela era uma sem-vergonha e a expulsou de casa. Na manhã seguinte, o empregado do sítio encontrou o corpo da jovem caído atrás da casa e ao lado dela estava 1 litro de vinho, uma pequena caneca e uma embalagem de inseticida em pó que estava aberta. E pela quantidade de espuma que havia saído da boca da moça, acreditaram que ela mesma havia se envenenado ao misturar o pó do inseticida ao vinho. Muitas pessoas passaram a acreditar que depois daquele acontecimento, o espírito da jovem ficou vagando naquela região em busca de alguém para seguir até o local onde ela teria escondido o vestido, e que somente depois de desenterrado ela deixaria de ser uma alma penada. E para concluir a conversa, o antigo morador disse que ele nunca acreditou naquela história e que se realmente aquele fantasma algum dia aparecesse, então aquilo seria obra do demônio e que usa a imagem daquela mulher para perturbar os moradores e que a única forma de fazê-lo retroceder é através de uma oração em nome de Jesus Cristo. No momento em que o pai do Joaquim retornou para casa, encontrou a esposa Márcia esperando por ele, e ela estava ansiosa para saber o que o vizinho havia falado. Na noite seguinte, Dona Márcia levantou-se e foi até a cozinha, pois ela não havia jantado, e acordou com fome. Ela não quis fazer barulho no quarto para não acordar o marido e saiu sem acender a lamparina, pois quando chegou na cozinha, Dona Márcia viu um vulto de uma pessoa e, pensando que era o seu filho que estava bebendo água, ela perguntou por que ele estava no escuro. Em seguida, ela riscou um fósforo que estava em cima da mesa e, antes mesmo que ela conseguisse acender a lamparina, notou que quem estava perto dela não era o Joaquim, e sim um fantasma da mulher do vestido. Dona Márcia gritou e voltou correndo para o quarto, e logo o marido e o filho foram até a cozinha, mas não encontraram ninguém. O que restava era somente um leve cheiro de vinho suco de uvas que estava solto no ar, e aquele aroma comprovava que o espírito da mulher esteve ali. Aquela família não tinha religião e não sabia rezar e nem fazer uma oração. Por isso, no dia seguinte foram chamar o vizinho para que ele fizesse uma súplica dentro da casa,
e que esperavam que o fantasma da moça fosse embora daquele lugar. Então o vizinho atendeu ao chamado e, depois de alguns meses sem receber a visita daquela assombração, eles ficaram tão satisfeitos que até presentearam aquele homem. Mas durante uma noite chuvosa, o Joaquim teve um pesadelo horrível. Ele viu a moça do vestido surgindo diante dele, e ela falou que dessa vez iria embora dali, mas somente por pouco tempo ou até que alguém a convidasse para entrar novamente. Mas na rua, ninguém iria expulsá-la e não demoraria muito para que ele a encontrasse novamente. Ela disse também que quando aquele encontro acontecesse, ele deveria segui-la para o local que ela mostraria. Em seguida, Joaquim gritou, dizendo que nunca iria acompanhá-la, e diante da negativa do rapaz, ela pegou uma caneca cheia de uma bebida vermelha enquanto espumava pela boca e o nariz. Ela avançou contra ele e queria forçá-lo a beber aquilo que ela estava oferecendo. Mas o grito do rapaz foi em voz alta e chamou a atenção dos pais dele, que logo vieram correndo para acordá-lo. Em uma outra noite, enquanto Joaquim voltava da cidade montado em sua carroça, notou que ao chegar na estrada de terra batida, que haviam trechos iluminados, havia uma mulher sentada ao lado dele no banco da carroça. Joaquim disse que ele tentou mover a cabeça por várias vezes para ver quem estava sentado ao lado dele, mas em nenhuma das vezes ele havia conseguido virar o seu pescoço para olhar. Ele conseguia ver apenas com o canto dos olhos, somente o vestido que aquela mulher estava usando. E no momento que eles passaram pelo último poste de luz e que a seguir entrariam na parte escura da estrada de terra, ele percebeu que aquela mulher começou a flutuar e acabou desaparecendo no ar. Naquele instante, o Joaquim conseguiu mover a cabeça e viu a mulher desaparecendo numa cortina de fumaça na altura das árvores. Alguns metros adiante, ela surgiu novamente e apontava na direção da mata. O rapaz sentiu o corpo arrepiar ao lembrar-se das palavras da mulher em seu pesadelo. O Joaquim acredita que até o cavalo que puxava a carroça sentiu a presença maligna que estava na beira da estrada, pois ele se assustou e saiu em disparada. Depois daquela noite, Joaquim evitava de passar sozinho pelaquela estrada escura de terra batida, e alguns anos depois foi feito um loteamento naquele lugar onde a moça do vestido apareceu, e nunca mais alguém viu aquele fantasma novamente, pelo menos não naquela região. Boa noite, o meu nome é Fernando, sou do interior do Mato Grosso. Não citarei o nome da cidade, pois acredito que isso poderia me trazer problemas futuros. Em 1970, eu tinha 30 anos de idade. Foi quando eu reuni dois dos meus melhores amigos, o Júnior e o Claudemir, para passarmos um final de semana pescando. Era o mês de abril, era uma noite quente. Estávamos apenas nós três no barco. Havíamos levado petiscos, bastante cerveja e levamos uma churrasqueira, é claro, e material de pesca para passarmos aquele final de semana, sem o estresse do dia a dia. Saímos de casa numa sexta-feira à tarde, pegamos o barco e fomos de rio adentro. Paramos em um ponto chamado Porto Cercado, um local de pesca muito conhecido da região. Chegamos no local, jogamos a linha na água e começamos a pescaria. Tudo estava indo muito normal. Estávamos relembrando das merdas que fazíamos de quando nós éramos jovens e caíamos na gargalhada com cada lembrança. A noite estava bem quente. A cerveja gelada descia muito bem
com aquele peixe frito na hora. A nossa noite estava indo maravilhosamente bem. Tínhamos tudo naquele barco: bebida, comida, os amigos e a resenha. Para falar a verdade, aquela noite estava sendo uma das melhores noites da minha vida. Até que, quando chegou às 2 horas da manhã, começamos a ouvir barulhos, os macacos gritando em meio à mata. No início não ligamos, pois todos os macacos têm essas atitudes quando aparece algum tipo de predador por perto. Porém, os gritos dos animais começou a ficar mais intenso e mais alto. Foi então que aquela agitação nos chamou a atenção. Foi quando, no meio da mata, uma luz bem forte apareceu. Era uma luz tão forte que os meus olhos doeram e eu não conseguia ver mais nada. E em poucos segundos, aquela luz enfraqueceu e no meio da mata saiu uma bola de energia muito grande, mais ou menos do tamanho de um avião. Aquilo nos deixou muito confuso. Aquela bola de luz subiu até os céus e desapareceu por entre as nuvens. Eu fiquei sem entender nada. Já os meus 2 amigos ficaram embasbacados. Foi então que decidimos parar a pescaria, pois já eram 2 da manhã. Então fomos para o interior do barco para dormir. Estávamos bem confusos. Pouco tempo depois, eu me lembro que eu acordei com os gritos do Júnior, mandando o Claudemir entrar para dentro da embarcação. O Júnior estava gritando muito: "Claudemir, pelo amor de Deus, Claudemir, o que você está fazendo? Entra, Claudemir, pelo amor de Deus!" E um barulho alto de alguma coisa que estava acima do nosso barco. Quando eu olhei para o Claudemir, ele estava com um feixe de luz em cima dele e o Júnior não parava de gritar. Foi quando o Júnior decidiu puxar o Claudemir pelo braço para dentro do barco. O Claudemir estava igual uma estátua, sem falar uma única palavra, e os seus olhos estavam arregalados e vidrados. Eu estava em pânico. Foi quando eu decidi tentar ligar o barco e, para minha surpresa, o barco estava sem energia, ou seja, estávamos presos naquele local e com alguma coisa bizarra querendo nos pegar. O que deu a entender é que aquela coisa estava tentando abduzir o Claudemir. Aquilo ficou em cima do nosso barco por uns 10 minutos, que mais parecia um ano, até que, do nada, aquela coisa foi embora e o barco voltou a funcionar. Então decidimos ir embora na mesma hora. O Claudemir continuava mudo, sem falar uma única palavra. Chegando na nossa cidade na parte da manhã, com a adrenalina nas alturas, fomos direto para o hospital, pois quando o médico chamou eu e o Júnior para saber o que havia acontecido com Claudemir, pois o mesmo estava em estado de choque, foi aí que contamos tudo para o médico. O médico ficou bem assustado e confuso. Pedimos para o mesmo para que não contasse a ninguém, porém, em poucos dias do ocorrido, algumas pessoas da cidade já estavam conversando sobre o assunto. O assunto em pouco tempo ganhou uma grande proporção e os comentários eram em cada esquina da cidade. Após um mês do ocorrido, eu havia recebido a visita de 2 homens muito bem vestidos. Eles estavam usando um terno preto com uma gravata vermelha e eles se apresentaram como funcionários do governo federal. O que eu estranhei é que eles tinham um sotaque bem pesado, parecendo uma pessoa estrangeira. Eles queriam saber de tudo, do início ao fim do ocorrido. O que eu achei estranho também é que isso eram 11 horas da noite e os meus 2 cachorros não haviam latido, pois eles têm o costume de latirem por toda a noite. Confesso que eu fiquei bem intrigado com a tal visita. Assim que aqueles homens foram embora,
eu corri para ver os meus animais e, para minha surpresa, os meus 2 cachorros estavam deitados, como se tivessem sido sedados. Após 2 dias, eles morreram misteriosamente. No dia seguinte, eu fui na casa do Júnior e do Claudemir para os informar o ocorrido. Segundo Júnior, esses mesmos homens apareceram por volta das 9 horas da noite e fizeram os mesmos tipos de perguntas que fizeram para mim. E com o Claudemir já foi diferente. Nem lá eles foram, segundo a mulher do Claudemir, já que o Claudemir estava falando com dificuldade devido ao trauma sofrido naquela fatídica noite. Uma coisa que eu me perguntei: será que esses homens não foram lá em Claudemir porque eles já sabiam que o mesmo estava totalmente limitado na fala? Bom, só foi um pensamento que eu tive. Pouco tempo depois disso, passaram-se alguns dias e o meu amigo Claudemir veio a óbito. Isso foi um choque para todos nós. E dias após a sua morte, veio o resultado da autópsia. E para minha surpresa, o Claudemir estava com excesso de radiação em seu corpo. E novamente um burburinho voltou a tomar conta da nossa cidade. Porém, as autoridades do local começaram a ocultar o motivo da morte do Claudemir. Em 2 semanas depois do ocorrido, eu comecei a observar que haviam pessoas diferentes que ficavam me observando próximo à minha casa. Por coincidência ou não, elas eram do mesmo estilo daqueles homens que foram lá em casa me questionar. Eram homens altos e brancos, terno preto e gravata avermelhada. As minhas noites de sono, que eram tranquilas, começaram a dar lugar a pesadelos com extraterrestres. Perguntei ao meu amigo Júnior se ele estava sonhando também, e ele me respondeu que sim, ele estava sonhando também. E foi aí que eu fiquei paranoico. Foi quando eu comecei a observar o céu nas noites de céu claro, e para minha surpresa, eu comecei a observar luzes misteriosas no céu. Isso foi com muita frequência. Certa vez, ao sair de casa pela manhã para comprar pão, eu me deparei com 2 pessoas penduradas, dando manutenção no poste de luz em frente à minha casa. Eu achei bem estranho, porque aquela empresa eu nunca tinha visto ali. E foi aí que eu desconfiei. Eu fui até a empresa responsável pela manutenção de energia elétrica da cidade para saber se eles haviam contratado alguma empresa terceirizada para a realização dos serviços de manutenção. E para minha surpresa, a empresa de energia elétrica me informou que eles não contrataram nenhuma empresa terceirizada para ajudá-los nas tarefas. Aquilo caiu como uma bomba em meu psicológico. Eu estava ficando em pânico, por mais que eu tentasse me controlar. A minha esposa estava muito assustada também com tudo que estava acontecendo, pois eu a enchia o seu ouvido com as minhas deduções de que eu poderia estar sendo monitorado por pessoas estranhas. Até que certa vez, a esposa do Júnior foi na minha casa para saber se o Júnior estava comigo. Eu respondi para ela que não, ele não estava e que eu não tinha o visto. Eu informei que o Júnior deveria estar dando manutenção no barco. Ela me agradeceu e me falou que iria dar mais um tempo para ver se ele chegaria em casa, pois ele não tinha aparecido para almoçar. Ao chegar da noite, a esposa do Júnior retornou para minha casa e me informou que o Júnior não havia chegado em casa ainda e que ela estava ficando muito preocupada com a falta dele. Foi quando eu fiquei bem preocupado também e comecei a procurá-lo pelas redondezas próximas à nossa residência para ver onde o Júnior estava, e ninguém sabia
Procuramos em hospitais, delegacias e IML, e nada do meu amigo Júnior aparecer. Após 3 dias, encontraram o corpo do meu amigo Júnior, o meu irmão do coração. O Júnior foi encontrado em uma mata, a 15 quilômetros de onde ele morava. O corpo do Júnior estava sem os seus olhos e sem a língua. Eu quase tive um treco, quase que eu infartei. Eu havia ficado transtornado junto da minha esposa ao saber daquela notícia. Dias depois do ocorrido, o primo da minha esposa, que trabalha no IML da cidade, chegou lá em casa. Eu estava muito abalado ainda. Eram 7 horas da noite. O primo da minha esposa nos disse desse jeito: eu preciso contar algo muito sério para vocês. Vocês não irão acreditar. Foi eu que fiz a autópsia no Júnior. Eu quero que vocês me prometam que essa conversa nunca irá sair daqui, pois se esta conversa vazar, eu poderei me prejudicar. Eu e a minha esposa falamos que nunca iríamos falar do assunto para ninguém. Então ele nos disse que quem fez aquela bizarrice com o Júnior usou um tipo de laser e os cortes eram perfeitos. Todos os cortes estavam cauterizados, ou seja, não havia nenhuma gota de sangue. Quem fez aquilo com o Júnior usou uma técnica que eu nunca havia visto na minha vida. E sem contar que retiraram todo o sangue do Júnior. E o mais sinistro é que todos os seus órgãos haviam sido retirados pelo seu reto. A minha esposa imediatamente o interrompeu e o perguntou: você está nos dizendo que o fígado, os rins e os pulmões foram retirados do corpo pelo ânus? O primo dela, com um semblante bem sério, confirmou que sim, balançando a sua cabeça. Em seguida ele completou: o Júnior não tinha nada no seu corpo, até o coração havia sido retirado, e quem o matou usou um tipo de equipamento que aspirou todos os seus órgãos pelo reto. Foi algo que eu nunca havia visto na minha vida. Aquela técnica eu desconheço, assim como o equipamento que ele fez aquela bizarrice. O pior foi a fisionomia do rosto do Júnior. Ele estava com um semblante pesado e de pavor e medo, com aquela boca aberta, como que se tivesse tentado gritar por ajuda. Eu vou confessar a vocês, eu já fiz muitas autópsias, porém a do Júnior me marcou demais. Ele estava terrível, era tenebroso. O sinistro é que vieram 2 homens estranhos lá na sala de autópsia para acompanhar todo o procedimento feito no corpo do Júnior. Eles se apresentaram sendo do governo federal, informando que não era para eu falar nada para ninguém sobre o que eu havia visto na autópsia, pois se a informação dos detalhes da autópsia vazassem, eu teria problemas. Após o primo da minha esposa nos contar tudo aquilo, eu confesso que eu fiquei em choque. O meu medo me congelou, e ao olhar para minha esposa, eu percebi que ela estava em choque também com tudo que acabara de ouvir. Uma coisa era certa: eu queria naquela hora era sumir dali. Após o primo da minha esposa ir embora, eu e a minha esposa tivemos uma conclusão. A carta da vez seria eu. Eu seria o próximo a ser abatido. Foi aí que decidimos fugir da nossa cidade, a cidade no qual tanto amávamos. Deixamos tudo para trás. Hoje eu moro em outro estado do Brasil, onde eu e a minha esposa criamos os nossos filhos. Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. O meu nome é Alfredo
E hoje eu irei contar um relato sinistro que aconteceu comigo no ano de 2015. Eu havia saído tarde do serviço. Naquela noite estava muito fria. Era o mês de julho e o inverno estava muito violento naquele ano. Então eu me agasalhei bem antes de sair do trabalho e em seguida eu segui o meu caminho de volta para casa. E como eu fazia quase todas as noites, eu sempre parava no armazém e comprava algumas coisas para levar para minha esposa e o meu filho, que sempre me esperava, achando que eu sempre chegaria com alguma coisa em mãos. E como eu saí tarde naquele dia, o armazém já estava fechado. Então eu passei direto e continuei seguindo o caminho de casa. Mas alguma coisa estranha estava acontecendo. Ao chegar na esquina da minha casa, eu olhei em direção a ela e vi que tinha uma luz acesa e a porta de casa estava aberta. Normalmente a minha esposa não deixava a porta aberta durante aquele horário, pois toda vez que eu chegava, aquela porta se encontrava fechada. Eu pensei comigo, tudo bem. Ela deve ter saído para dar uma volta com os nossos cachorros e que ainda estava lá fora. Então eu continuei caminhando. Cheguei no portão que estava escancarado e encontrei os cachorros no corredor de casa. Eles estavam encolhidos e se tremendo. Pareciam até que eles estavam com medo. Na hora eu achei muito estranho, pois os meus cachorros pareciam estar terrivelmente assustados. Não havia barulho nenhum lá dentro da casa. Parecia que a casa estava vazia. Então eu entrei chamando pela minha esposa e filho e fui caminhando na direção da cozinha. Depois eu fui até o quarto e nada. Os outros cômodos também estavam com as luzes apagadas e somente aquela luz da sala estava acesa. Eu fiquei pensando um pouquinho. O que teria acontecido ali? Na hora eu fiquei sem respostas. Então eu peguei o meu telefone e liguei para ela. Talvez ela tivesse ido para a casa de alguma pessoa. Na hora passava um monte de coisas pela minha cabeça. Será que aconteceu alguma coisa com meu filho? Mas graças a Deus não era isso. Eu liguei, a minha esposa me atendeu, então ela me disse que ela estava na casa da mãe dela, no caso a minha sogra. Eu perguntei o que tinha acontecido, o que ela estava fazendo lá, e se havia acontecido alguma coisa de ruim com a minha sogra. Então ela disse que não, e que estava tudo bem, e que o problema mesmo foi lá em casa. Tudo começou no início da noite. Ela disse que o nosso filho veio correndo até ela, e na hora ela estava até fazendo o nosso jantar. Ele entrou gritando, falando: Mamãe, mamãe, passou um moço aqui pela sala, e ele foi até o quarto. Mãe, ele passou direto, eu não sei quem é o moço não, eu nunca vi ele na minha vida. Então a minha esposa perguntou: Meu filho, você tem certeza que entrou uma pessoa aqui? Mas eu não ouvi barulho nenhum. Entrou, mamãe, entrou sim, eu estava brincando. E na sala ele passou por mim e ele foi direto para o seu quarto e do papai. Então a minha esposa me disse que ela passou a mão numa faca, pegou o nosso filho e foi para o nosso quarto ver quem que estava ali dentro. Ela disse que deixou o nosso filho na porta, mas quando ela entrou de quarto adentro, ela viu um homem no canto da parede. O quarto estava bem escuro, mas ela viu aquela silhueta de um homem de costas para ela. Ele estava em pé, com a cara virada para a parede. Na hora ela disse que gritou, querendo saber quem é um homem. Mas o homem, do nada, começou a desintegrar na frente dela. Ela disse que ela ficou toda arrepiada e que o medo dela foi tão grande que ela pegou nosso filho no colo e saiu correndo para a casa da mãe dela, deixando a porta e as janelas tudo que aberta. E foi por isso que ela acabou esquecendo a luz acesa e a casa aberta, pois ela estava com muito medo e acabou indo para a casa da mãe dela me esperar sair do trabalho para poder ir buscá-la. Na hora, eu meio que confuso, eu disse para ela ficar lá, que eu já estava saindo da nossa casa e que eu iria buscar tanto ela quanto meu filho na casa da minha sogra. E quando eu estava saindo, um vizinho meu que havia me visto chegar em casa foi até o meu portão me esperar lá na frente.
e eu fui até ele. Eu falei com ele boa noite e perguntei para ele se havia acontecido alguma coisa. Foi então que ele me respondeu que gostaria de saber melhor sobre a aparição da minha casa. Ele me disse que a minha esposa havia visto um homem bem sinistro dentro do nosso quarto e que ela estava completamente desesperada com meu filho no colo. Assim que ela me disse aquilo, eu fui atrás dele para saber o que realmente estava acontecendo e quem era o homem que estava lá. Mas quando eu cheguei no quarto de vocês, não tinha ninguém lá dentro. Então eu queria saber se você também notou alguma coisa estranha na sua casa. Então eu comecei a conversar com ele e disse que eu tinha acabado de falar com a minha esposa pelo telefone. E ela me contou que realmente havia visto um homem esquisito e que o mesmo acabou desaparecendo dentro da nossa casa. Então eu perguntei para ele que horas foi mais ou menos que aquilo ali aconteceu, qual foi o horário que ele viu minha esposa com meu filho. Ele me disse que era mais ou menos umas 6 às 6:30 da noite. Enquanto nós estávamos conversando, passou um vizinho não muito próximo. Ele é lá da rua de baixo e ouviu a gente conversando. Ele parou e contou que também acabou de ver um espírito muito estranho. Era um espírito bem feio e que estava embaixo da sua árvore, lá no quintal da casa dele, e que deixou ele muito assustado e que ele não saberia como voltar para dentro da casa dele de novo, já que o mesmo é de idade e mora há muito tempo sozinho. Em meio àquela conversa eu fiquei me perguntando, será que esse homem não está mentindo? Será que ele não ouviu a minha conversa de longe e veio querer colocar mais lenha na fogueira só para me deixar mais assustado? Eu achei bem estranho. Por que um espírito sairia de dentro da minha casa e iria para a casa do vizinho lá na rua de baixo? Bom, se é verdade ou não, eu não sei. Eu sei que eu saí, me despedi deles ali e corri para a casa da minha sogra, pois eu precisava ver a minha esposa e meu filho. Chegando na casa da minha sogra, eu vi que a minha esposa estava muito abalada. Ela estava com muito medo. Ela nem queria voltar para nossa casa. Mas eu insisti muito para que ela voltasse comigo. Então eu fiquei naquela de tentar convencer a minha esposa. Eu falava para ela, vamos, não tem nada lá. Não tem pessoa, não tem espírito, não tem vulto. Não tem nada dentro da nossa casa. E se realmente passou alguma coisa por lá, com certeza já foi embora. Eu vim de lá agora. A minha sogra, vendo toda aquela situação, disse, olha, quando vocês chegarem em casa, não esqueçam, façam uma oração, peça a Deus para guardar vocês. Na verdade, guardar a família, guardar a casa, ou façam uma reza. A minha esposa é muito católica. E ela disse, tá bom mãe, tá bom, pode deixar. Eu vou fazer sim. E realmente, quando chegamos em casa, a minha esposa fez uma reza. Eu fiz uma oração do meu jeito, pedindo para que todo o mal e todo espírito maligno que estivesse ali rondando a nossa casa, que pudesse ir embora e que deixasse a gente em paz. Nós não queríamos nenhuma coisa sinistra ali perto da gente. Na verdade é que ninguém quer isso. Ninguém deseja essas coisas. E daquela noite em diante, nunca mais aconteceu, nunca mais apareceu. Mas a gente ouviu alguns comentários de algumas pessoas que já viram coisas parecidas como essas em suas casas. Mas na nossa casa, nunca mais aquele ser estranho retornou. E até hoje, a minha esposa fica com um pouco de medo de ficar sozinha em casa. Hoje em dia, ela sempre deixa as luzes acesas da nossa casa, até o momento que eu chego. Eu não sou de chegar tarde, é sempre entre 7 e 7:30 da noite. Enquanto eu não entrar em casa, ela não apaga as luzes. Ela e o nosso filho ficam assistindo televisão ou fazendo alguma brincadeira, esperando o meu retorno para casa. Mas graças a Deus, como eu já disse, nunca mais aquele ser horrível e assustador apareceu de novo. Eu não vi e dou graças a Deus por isso. Quem viu, infelizmente, foi o meu filho e a minha esposa, e que nunca mais eles foram perturbados por aquele ser.
e torcemos para que nunca mais apareça.